Boa noite! Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa segunda live aqui do mês de maio, que vai ser um mês recheado de lives, de conteúdo para vocês, de diversas áreas, de diversos especialistas que eu convidei aqui para conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Pérez. Sou aqui do antigo Colo Materno e tô aqui todos os dias trazendo um pouquinho para vocês sobre a maternidade, o parto, o pós-parto e todo esse mundo lindo que a gente tem, né? Oi, Su! Boa noite! Tudo bom? Oi, Pá! Seja bem-vinda! Oi, Edi! Sejam bem-vindas. Hoje é uma live com uma convidada, a Fernanda Tomé, que é uma acupunturista, que vai conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu... Oi, tudo bem? Renata tá aqui, tudo bem, Su? Melhor agora aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Nunca lembro onde chama. Deixa eu ver aqui a Fernanda. Chamá-la aqui. Acho que é nesse aqui. Aqui. Lindas! A nossa quinta, já vou avisar vocês que quinta. Oi, Fê! Olá! Tudo bom? Tudo e você? Tudo Peraí, bem. deixa eu só me ajeitar aqui. É, que o ângulo muda, Ajeitar né? o volume. Tá dando para me escutar bem? Tô. E você, me escuta bem? Escuto. O Me pessoal ouve tá dando bem? para escutar legal? Acho que Tem sim, um não? delay, tem um delay até responder. Tem. Deixa eu só Oi, conectar minhas Liana. coisas aqui. Uhum. Tô aqui no, Bom, no Power Bank. só Pronto. adiantando, porque às vezes no final eu sempre esqueço. Quinta-feira, e eu vou fazer uma live aqui com a Renata Rabelo, que é uma psicóloga maravilhosa, que a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental na gestação. Então, quinta-feira, Importante. às 8, um horário um pouquinho mais tarde, que aí eu vou vendo qual que é o melhor horário, né, para todo Acho mundo. importante esse tema, Polly. É importante, né? É o que eu Eu mais acho. defendo aqui, porque ninguém pensa, né? Só parto, depois acabou, e Ninguém depois é pensa. onde começa. Pois é, pois é. E É não o dá mais pós que tempo. começa, né? Exatamente. E ninguém nem dá muita atenção nisso, mas vambora. Exatamente. Fê, Oi. primeiramente queria agradecer você ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito Imagina, feliz. que bom. E aí eu queria falar um pouquinho, assim, primeiro se apresenta, né? Fala um pouquinho, um pouquinho sobre você, do seu trabalho, para todo mundo te conhecer. E eu, um pouquinho antes aqui eu me apresentei, bem breve também, mas aí eu falo um pouquinho e a gente começa o nosso bate-papo. Beleza, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou biomédica e acupunturista. Trabalho com mulheres há mais ou menos 10 anos, é bastante tempo, né? Parece que foi ontem que eu comecei, mas 10 anos. E aí atuo com esse universo feminino. Eu brinco desde as tentantes até o pós-parto. Atuo bastante, assim, com bastante intensidade, muito nessa questão de tentantes e gestantes. Assisto alguns partos também, faço bastante indução de parto, faço muito pós-parto, e aí nessa onda de fazer o pós-parto atendo os bebês também. Então é muito legal, assim, é um tratamento completo, eu brinco, né? Que eu começo a atender a mulher quando ela está pensando em engravidar e cheia de expectativas e sonhos e medos, e aí engravida, passa a gestação toda, a indução de parto, parto e pós-parto. Então, aquele bebezinho é engraçado, ele conhece a voz, e aí quando a gente fala perto, mexe, a barriguinha mexe, e depois que nasce o bebê, quando a gente conversa, ele se acalma. É incrível, eu sou Ai, que apaixonada pelo delícia. que eu faço. Já associa, né? O seu som, uma coisa Total. boa que vem pela frente. Associam mesmo. É muito incrível. É Que muito delícia. incrível mesmo.
Isso é incrível. E para as dores também, né, Fê? Eu lembro que Muito! eu fui em você, eu tenho um problema de quadril que o que mais doeu no meu parto foi essa dor do quadril, não era É nem tanto a verdade, você dor me do falou. parto. E, nossa, eu dormi, você tirou a dor. Eu falei assim, por que que eu não vim antes? Meu Deus do céu. Fico muito feliz de você me contar isso, mas é um fato. Desculpa, gente. É um Imagina. fato. Tira Nossa, mesmo, alivia mesmo as tira. dores. Muito, É. muito. Ai, que bom. E eu, assim, sou formada em educação física, comecei o caminho, né, a estudar um pouco mais a gestação, pós-parto, parto, há uns 10 meses, né? Mas o que me motivou foi passar por um puerpério punk, né? Assim, eu era daquelas que só pensava no parto, que tá tudo bem, romantizava tudo, né? Vai dar tudo certo, imagina cuidar do bebê. E É aí eu fui, fácil, é simples. E tranquilo. aí depois de muita luta interna, né, eu decidi que eu ia ser uma ferramenta para ajudar outras mulheres a não passarem por isso, ou pelo menos cutucar e falar assim, olha, pensa, né? Existem alternativas. Exato. Mas nem toda mulher é igual. Eu falei assim, não, nem toda mulher é igual, mas quanto mais a gente se prepara, nem se prepara, a gente tem uma noção do que vai acontecer, é melhor, né? E Totalmente. aí, completamente. E aí eu fiz formação de doula, agora sou doula também. Acho que da última vez que eu fui Bem-vindo lá ao no seu clube das consultório, cuidadoras de mulheres. entrei. É, fiz alguns cursos de saúde mental, né, É no importante. ciclo gravídico puerperal, inclusive a Renata ministrava esse curso, foi um curso maravilhoso, fiz um curso de psicanálise na perinatalidade Olha lá, incrível. com a Vera e a Conelli, estou fazendo aromaterapia, tudo pensando Maravilhoso. nesse mundo, né? Como trazer para a mulher essa reflexão e ferramentas para que facilite tudo isso, né? E eu acho É, que precisa, né? é A gente precisa fundamental. disso. E eu acho que uma das ferramentas, que aí não sou nem eu, né? Mas que eu penso muito é a acupuntura. Por isso que eu te chamei, né? Que eu pensei em vários especialistas para mostrar como é amplo isso, né? A acupuntura, E é. acho que você vai falar, se puder falar um pouquinho do que é, não sei se todo mundo conhece. Às vezes acha que é uma agulha de Olha, grande, né? Eu sou eu daquela já da ouvi doida tanta da agulha, coisa. Eu já ouvi tanta né? coisa disso, tanta coisa. Eu acho que a gente até compartilhou algumas coisas na nossa sessão mais recente, né? Eu já ouvi tanta coisa de gente que pergunta se tem remédio na agulha, se tem a ver com religião, se é magia. Eu já ouvi Jura, muita Fê? história dessa, juro, juro, muito. E é incrível, né? Porque hoje, obviamente, eu escuto menos, mas há 10 anos, há 8 anos, nossa, eu ouvia direto isso. Ai, mas você vai pôr algum remedinho aqui? Não, não vou pôr remedinho nenhum aí. É só a agulha nos pontos exatos que a gente precisa trabalhar e elas fazem o serviço delas por elas mesmas, assim. Eu sou só um instrumento, eu sou um meio, eu falo, né? Existe a técnica que é milenar, existe as agulhas, que é o nosso instrumento, e eu sou um meio, eu faço um intermédio entre a super técnica milenar chinesa e as agulhas, para que elas atuem de maneira específica, ideal, rápida e precisa, porque eu não sou muito de colocar 820 agulhas, não. Pode sabe, ela tá aqui, e aí para quem não sabe, eu já vou falando. Eu gosto de poucas agulhas, mas agulhas nos pontos exatos, assim, nada de encher a mulher de agulha e deixar ela lá 2 horas e meia espetada. Comigo não funciona. Eu prefiro poucas agulhas, uma sessão um pouco mais concisa, mas bem focada no que a gente precisa e no nosso objetivo. Então é basicamente isso, essa é a forma que eu atuo. Lógico, não é só a minha forma que é a forma correta, né? Existem Sim. muitos profissionais, nem tantos, ó, muitos não. Boa Tô noite. sendo. Olá, boa noite. Tô sendo um pouco leviana em falar que existem muitos. Existem muitos acupunturistas no mundo, no Brasil, em São Paulo, enfim. Acupunturistas especializados em gestante, em mulheres, existem poucos.
Muitos se dizem, né? Muitos acabam atendendo gestante, e aí a gente às vezes pega algumas gestantes que vêm com umas histórias meio esquisitas, tipo, não gosto muito. Mas enfim, a gente acaba corrigindo e arrumando. Então, o meu recado principal, e eu acho que é isso que tem que ficar, é sempre procurem profissionais habilitados, capacitados, especializados no que fazem. Porque só assim a gente consegue garantir, entre aspas, garantir, né? Porque nada, quando a gente fala em saúde, a gente não pode falar nada que nada é 100%, Sim, mas a sim. gente consegue um resultado eficaz e eficiente dentro da técnica que a gente aprende. Diminui Então a é chance isso. de dar errado, né? Exatamente, exatamente. Minimiza os riscos. Sim, minimiza os riscos. Exatamente isso. Muito legal. E é só tentando, pensando em quem não conhece, né? Que a acupuntura são. Você coloca agulha nos pontos energéticos, é isso? É assim, o nosso corpo. Eu vou aqui contar uma historinha que eu sempre conto nas minhas primeiras sessões, acho que vai ser válido. Eu gosto de fazer uma analogia do nosso corpo com um rio. Então, imagina que o nosso corpo é um rio de águas tranquilas, que fluem tranquilamente, normalmente, pelo leito do rio. Aí, com o decorrer da vida, com o estresse, com tudo que a gente acumula, com os nossos problemas, com a alimentação, com a falta de atividade física, enfim, com a vida, a gente vai juntando pedrinhas. E aí, esse rio que era fluido, limpo e tinha um fluxo leve e tranquilo, começa a criar obstáculos. Aí, essa água que antes fluía de maneira espontânea, ela começa a ter que desviar desses empecilhos, desses obstáculos que são as pedrinhas. E essas pedrinhas às vezes se acumulam muito e faz com que essa água barre ali. Então ela não consegue ultrapassar aquela barreira. E aí ela vai ter que criar novos caminhos. O que a acupuntura e as agulhas fazem? Elas vão retirando essas pedrinhas e esses obstáculos para fazer com que a água, com que o fluxo flua normalmente, de maneira espontânea, de novo. Então, eu costumo associar sempre isso. Então, um rio que era límpido e depois acumula pedrinhas, e a gente vai tirando com as agulhas e com as sessões, a gente vai tirando essas pedrinhas para que a água flua de maneira espontânea. É isso que eu faço. Então, eu estou ali tirando pedrinhas. Ai, que delícia. E desde então da a tentante, as mulheres tentantes têm. Bom, eu passei com você e no mês que eu passei com você, eu engravidei, né? Sim, a gente fez 2 sessões, né? Duas. Fico muito Mas, feliz com o mas não era a resultado. hora, Não era, não mas era, não era o momento. não era o Mas veja momento. como o corpo é potente e como às vezes a gente precisa só de pequenos ajustes. É o que eu sempre falo, às vezes a gente precisa de ajustes muito sutis. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, a gente consegue resolver. A gente tem que acreditar na potência do corpo feminino, é incrível. A gente é uma máquina, não há quem pare. Acho que eu acho que eu às vezes fico com dificuldade de achar uma palavra, porque ainda máquina, para mim dá a sensação de uma coisa que pode quebrar a qualquer momento, assim, uma coisa até Sim, frágil. sim, mecânico, É né? divina, né? É, É divino. é. O corpo feminino, o corpo humano e o corpo feminino em si é uma potência. Eu também É uma sou potência, é uma concordo potência. com você, E porque eu sempre digo também, imagina que louco um corpo com 2 corações, 2 estômagos, 2 intestinos, 2 cérebros. É só a mulher mesmo. Não tem jeito. É só a exato, gente mesmo para fazer isso. Imagina, a gente cria olhos e mãos e braços e pernas. Isso não é incrível? incrível, É maravilhoso. maravilhoso. Isso é E, maravilhoso. e tem alguma, por exemplo, eu vou tentar falar um pouquinho de cada período, né? Pra Tá. gente, não sei quem que vai assistir depois, né? Mas assim, para quem tá tentante, tem algum período, começo do ciclo, final do ciclo, tem alguma regrinha para Não, começar? não tem regra. A gente pode começar no momento que a mulher idealizou. Ah, eu quero engravidar, então acho que eu vou começar a me cuidar. Esse é o momento. Não Tá. existe um período. Ah, tem que ser no primeiro dia do ciclo menstrual. Não tem isso. A gente trabalha de acordo com o ciclo, tanto que na nossa primeira sessão é uma conversa bastante longa. Eu preciso entender o ciclo, quantos dias tem o seu ciclo, quantos dias você sangra,
qual é o fluxo, se é intenso, se é médio, como é que é a TPM, se conhece o corpo, se conhece os fluidos, se conhece os mucos, se consegue identificar na pele ou no humor, ou de qualquer maneira, estou hoje entrando no meu período fértil. Se não conhece também não tem problema, a gente vai dando instrumentos para que esse autoconhecimento exista e assim vai. Então não existe um período adequado. Tem que ser agora, não pode ser hoje, tem que ser amanhã, não existe. A gente trabalha com datas mais fixas quando a gente conversa mais para frente sobre fertilização in vitro, inseminação artificial. Aí é um processo que a gente precisa de datas certas. Olha lá, alguém dando oi para você. Olha. A gente precisa, nesse período, a gente precisa de datas fixas. Então, a gente precisa estimular os óvulos, a gente precisa estimular o endométrio, aí a gente precisa de datas corretas. Fora isso, não. É um trabalho bem livre, a gente consegue atender aí uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 15 dias, o máximo que eu recomendo espaçar as sessões, porque senão a gente perde o ritmo e a gente precisa do ritmo. O que eu gosto que as minhas pacientes entendam acupuntura é ritmo. Então a gente não pode perder o ritmo, a gente não pode perder o compasso. Então se a gente vai fazer a cada 10 dias, tem que ser a cada 10 dias. Não pode ser a cada 10, a cada 15, a cada 20, uma vez por semana. O corpo precisa entender esse estímulo contínuo. O ciclo, exatamente. Então não existe uma data fixa, não. Um período. E a partir do momento que a mulher assim está gestante, tirando aquela parte do final em relação às dores, tem algum... Por exemplo, eu comecei a fazer acupuntura, engravidei, eu paro, continuo, como é que funciona isso? Pode continuar, pode seguir. Fazendo, começou a fazer, tentante, engravidou. A gente segue. Aí, lógico que nos meus protocolos, de acordo com o meu conhecimento, do jeito que eu gosto de atuar, eu gosto de ir colocando pontos, alguns pontos, muitos deles se repetem durante toda a gestação. Um minutinho só que eu vou tomar uma água, gente. Peraí, tô falando muito. Saúde. Oi, Ju. Desculpa. Então, Imagina. Alguns pontos se repetem, outros pontos a gente vai alterando de acordo com a necessidade que a mulher me traz. Então, eu gosto de ir mudando os pontos a cada semana, a cada 2 semanas. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem extenso, bem longo e com calma. E o que eu gosto também é assim, por exemplo, a mulher me chega em uma sessão, eu tô começando a ter enjoo, então eu já gosto de pegar esse sintoma logo que ele aparece, para que ele não cresça, para que a gente não tenha que trabalhar um desequilíbrio muito grande. Então, quanto menor é as coisas que vocês me trazem, mais fácil é o resultado. A gente tem um resultado mais rápido. Quando uma mulher chega para mim com muitos desequilíbrios, a gente precisa escolher o que é o principal, assim, o que mais te incomoda hoje. E aí a gente trata isso. E a gente vai tirando de novo, eu falo, tirando pedrinhas. Até que tudo se harmonize. Ai, que delícia. Ai, tô com vontade de fazer. É tão bom. É bom mesmo, né? Bom, eu sou suspeita, né? Mas eu acho incrível. E por exemplo, depois da gestação, tudo que tá rolando, tá indo tudo bem, tem alguma... A questão emocional pode ser tratada também com as agulhas, Fê? Muito. Isso aí a gente costuma tratar lá no finalzinho, né, Polly? Quando começam a aparecer essas questões. É engraçado, porque eu noto, né? Eu percebo que as mesmas questões que aparecem no começo aparecem no final. Então, quando você descobre que está grávida, tem o medo de perder o bebê, a ansiedade se vai dar certo, o medo. Bom, eu acho que se vai dar conta, o medo do parto, não, isso aparece no começo. No final, aparecem os mesmos medos. Só que aí, o medo da dor do parto, o medo de como vai se amamentar, o medo de como vai lidar com o bebê, a ansiedade de conhecer o bebê. E o que pega muito, pelo menos para a maioria das minhas gestantes, é a questão do controle. Quando esse bebê vai nascer? Vai ser amanhã? Vai ser depois? Vai ser daqui 3 dias?
E outra questão que elas me abordam muito é a família, né? Que fica falando. E aí? E aí? E aí? Já nasceu? Já nasceu? Então, essa questão gera uma ansiedade na mãe gigantesca. Então, a gente cuida dessa parte também. E outras partes, né? A gente não é só feita de gestação quando estamos grávidas, né? Existem outros fatores. E a gente vai cuidando dos outros fatores também. Às vezes tem o marido que não entende muito a situação, às vezes tem o chefe, o patrão, a empresa, o filho mais velho. Enfim, são muitas demandas e a gente vai cuidando de todas elas conforme elas vão aparecendo, né? Ai, legal. E voltando ainda, que eu acabei esquecendo de perguntar em relação às agulhas, assim, é normal sair sangue, por exemplo, dor? Como é que funciona, assim, na hora que tá aplicando em geral? O que que você recebe, assim, de feedback das pessoas? Olha, o que eu sempre observo é o seguinte, e o que eu faço nas minhas sessões, tá? Eu tô falando muito de mim, porque existem muitas pessoas que fazem, e aí para cada um lida de um jeito. Existem acupunturistas que acham legal que a pessoa sinta dor. Para mim não faz o menor sentido sentir dor. Então, sempre que eu coloco as agulhas, a primeira coisa que eu falo é: tem alguma doendo? Tá incomodando? O que você está sentindo? Nas minhas sessões eu não gosto que o paciente sinta dor. Poxa, ele já está chegando para mim com algum incômodo. Eu ainda vou gerar dor? Durante uma hora o paciente vai ficar sentindo dor? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Então, o que eu costumo dizer? O que é normal sentir? Coçar, onde tem a... Bom, então vamos lá. Vamos desde o começo. Apliquei a agulha. O que é normal você sentir? Coçar, esquentar, esfriar, apertar, soltar. Tem gente que me relata que sente tipo umas formiguinhas andando. Tem gente que diz que coça. Tem gente que diz que sente um fluxo, como se tivesse alguma coisa passeando ali pelo corpo. Então, eu já ouvi muitos relatos. Tem gente que não sente absolutamente nada. Tem gente que dorme, tem gente que fica falando. Então, cada paciente reage de uma maneira. Em relação a sangrar, normalmente não sangra. Mas quando sangra, acontece, às vezes sangra, assim, quando a gente tira a agulha, mas não é um sangramento, é um pontinho de sangue que a gente, com papel higiênico, estanca imediatamente. Então, e isso pra gente mostra uma reação positiva. Mostra que o que estava estagnado ali naquela região, o que estava parado, o que estava segurando o fluxo, talvez a gente tenha conseguido tirar essa pedrinha que eu sempre tanto, que eu digo sempre. Então, ela estava ali atrapalhando, saiu um sanguinho, quer dizer que eu consegui tirar. É um ótimo sinal para mim. É Eu uma coisa adoro. boa, É então. uma coisa boa. Para mim, eu sempre considero ok, assim. Se fica vermelho em volta, faz um halo, né, um círculo vermelho em volta da agulha, também é muito positivo. Quer dizer que a gente conseguiu atingir o ponto adequado, que a gente conseguiu chegar no Ti, que a gente fala, né? A gente alcançou o Ti, que é uma energia maior, assim, é o ápice da nossa sessão. Nem sempre a gente consegue, e quando a gente não consegue, não quer dizer que a gente errou o ponto ou que a gente fez uma sessão ruim. Não quer dizer. Quer dizer que só naquele momento a gente conseguiu acessar o ponto que a gente precisava, mas que, mesmo quando a gente não chega no Ti ou no Ki, aí cada um fala de uma maneira, a mulher ainda assim tem muitos ganhos. E os ganhos são acumulativos. Eu digo sempre que você só percebe a falta que a acupuntura faz quando você para de fazer. Porque enquanto você está fazendo, está tudo equilibrado, está tudo certo. Você come bem, você dorme bem, você é mais calmo, você não tem dor. E aí você acha que aquilo é o seu normal, e deveria ser o normal. E aí quando as pessoas param, falam: nossa, mas eu dormi estranho essa noite. Nossa, mas eu tive um incômodo no joelho que eu não tinha. Aí fala: parei de fazer acupuntura. Normalmente é assim. Que legal. Normalmente é assim. E é verdade, né? Assim, para acupuntura para induzir o parto. É super real, né? Super, super real. Funciona E pra caramba. quanto tempo, assim, de semanas? É a partir de quando que a mulher pode começar a fazer, assim? Fala um pouquinho. Eu trabalho muito alinhado com a equipe médica. Então, assim, nunca aconteceu e eu nunca vou fazer
uma sessão de indução de parto em que eu não tenha indicação do médico, do obstetra, da enfermeira, eu não faço. Minha conduta, tá? Particular, eu não faço. Eu não sei qual é a condição daquela gestante, eu não sei qual é a condição do colo do útero dela, eu não sei qual é a condição do bebê, eu não posso colocar em risco duas vidas. Porque pensa, quando a gente trabalha com gestantes, a gente não trabalha com uma pessoa, a gente trabalha com duas. São duas vidas que estão ali nas nossas mãos, nas minhas, nas suas, você agora como doula. Então a gente não pode errar, a gente não pode falhar, a gente não pode ser negligente. Então, assim, se um médico chega para mim e fala, doutora, pode começar a induzir com 35 semanas, eu vou falar, ó, sério, com 35? Me conta o quadro. Um exemplo, tá? Isso nunca aconteceu. Não, mentira, aconteceu duas vezes. Aconteceu duas vezes. Me conta o quadro. Aí a gente vai debater o quadro, ele vai me contar, ou a enfermeira, enfim. E aí eu vou falar, ok, faz sentido, vou fazer. Agora, se uma gestante chega para mim e fala, você pode começar a induzir com 36? Não, não posso não. Vou ter que conversar com o seu médico, com a sua enfermeira, e aí se eles me liberarem, a gente pode começar a trabalhar sutilmente. Mas um estímulo de indução, que pode ser de 1 hora até 6 horas, eu não posso fazer sem ter o aval da equipe daquela mulher. Senão vou estar sendo leviana, negligente, imprudente. Aí a gente decorre no código de ética inteiro que a gente não pode quebrar. Com certeza. A Suzy está fazendo uma pergunta. Então, a acupuntura é algo permanente? Não necessariamente, Suzy. Não precisa ser algo permanente. Mas é algo que, assim, eu indico que tenha uma frequência longa, ou então pelo período que aquela pessoa precisa tratar. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho fora desse universo materno e feminino. Por exemplo, se me chega alguém com uma dor no braço, uma dor nas costas, que é muito típico. Eu tô com dor nas costas, tô com dor lombar. Obviamente, essa pessoa, essa mulher, enfim, não vai precisar fazer 85 sessões. A gente consegue resolver com 10, com 15. Então, se ela me chega com uma causa muito pontual e não quer expandir, então a gente trata essa causa e ela tem alta. O que acontece normalmente é que as pessoas chegam com uma causa muito fixa. Então, por exemplo, enjoo, dor de estômago, gastrite, azia, ansiedade, é comum. E aí, com o decorrer das sessões, conforme a pessoa vai se sentindo mais confiante, mais segura na minha técnica, em mim, começa a extrapolar. Então, começa a trazer outras coisas e a gente vai tratando os outros sintomas, os outros desequilíbrios. Então, as sessões, elas tendem a durar mais tempo mesmo. Eu tenho pacientes que estão comigo há 2 anos, 3 anos, continuamente. Às vezes fazem uma pausinha, retomam, mas é muito comum essas coisas acontecerem. É quase que uma terapia. Uma terapia. Não, e porque você tinha falado que às vezes a pessoa para, sente que fica diferente, aí volta. E volta. Mas isso é quando o que ela começou a ser tratado parou antes de acabar. Exato. Assim. Exatamente, exatamente. E outra, o que eu sempre digo é, mesmo que você não chegue até mim buscando, por exemplo, um sono melhor, um estado emocional mais calmo, isso acontece em todas as sessões. É quase que uma consequência, é quase que um efeito adverso colateral, positivo. Né? Exatamente. Então é normal, porque a gente consegue equilibrar. Então, quando a gente está equilibrada, todas as nossas funções funcionam de maneira equilibrada, que é o ideal. É que tem tanta gente que vive numa loucura tão maluca e que não se dá conta que dorme 4 horas por dia, 5 horas por dia, que acorda cansado, que tem dor de cabeça, que tem dor muscular. Isso acaba fazendo parte da vida, da rotina, que não é legal, né? Não é o certo. O certo é a gente viver o mais tranquilo possível. E aí, por isso que eu digo que quando as pessoas param de fazer as sessões, elas percebem a diferença que elas fazem. Entendi. É que, na realidade, no yoga restaurativo, né, que eu tenho formação, a gente fala muito sobre isso, né? Que o estado, a palavra relaxado é visto como uma coisa ruim, né? Eu sou relaxado. Mas nós fomos feitos para vivermos estado, né, relaxado.
esse estresse, essa loucura que disseram pra gente que é o Que é certo, o que é o normal. legal, só destrói, né? E não agrega, e só E gera nada. doenças, gera desequilíbrios internos, né? Mas Exato, exatamente. é As muito tais legal. pedrinhas. É as tais pedrinhas. E no pós-parto, explica, menina, não sabia que no pós-parto podia ir? No pós-parto pode vir, pode vir. Pós-parto eu adoro atender. Bom, o que eu não adoro atender no universo feminino? Mas o pós-parto é um momento muito especial. Assim, são sessões normalmente mais longas. Eu sempre falo que são sessões no tempo do bebê, que é um Você vai bebezico, na né? casa. Dias eu vou, atendo. Eu não Sessões sei se a Aline tá pós-parto. aí ainda. Tô com uma gestante puérpera, Ih, olha lá, ex-gestante puérpera agora. puérpera. Espero que ela esteja aí ouvindo. Tomara que ela esteja. Sessões pós-parto normalmente são em casa, na casa da mulher. Não tem como, né? Uma mulher parida aí de 10 dias, não vou fazer ela vir até o meu consultório. A não ser assim, que more perto, aí tudo bem. Mas se não, eu vou até lá sim, com o maior prazer do mundo, atendo. E aí as sessões acontecem no tempo daquele bebê e da mãe. O que a gente trata normalmente no pós-parto imediato? Assim, pós-parto imediato. A primeira sessão que eu vou fazer de pós-parto, o que me relatam? Dor. Dor no ombro, dor no braço, dor nas costas, principalmente as mães de primeira viagem. Que acho que ficam Tenso naquela para amamentar. Nossa, essa eu fiquei posição. assim, parecia É que eu isso tinha aí. sofrido, Olha né? lá. Tinha sido Aí, atropelada. é essa dor aí, ó. Exatamente isso. Então, essa é a primeira coisa. Ah, eu tô com dor no ombro, dor nas costas. Então, o que a gente faz? Tira a dor. Nem pense em outra coisa. Eu já sei que não é uma dor emocional, não é uma dor de ansiedade, é uma dor física mesmo, é uma dor postural, nada Sobre mais. carga errada ali, né? Exato. Aí a gente vai ajeitando, ajustando, ajustando até que essa dor alivia. Maravilha. A dor aliviou, aí a gente vai pensar em outra coisa. A gente vai pensar em amamentação, como é que tá a produção de leite, tá muito, tá pouco. O leite desceu, o leite ainda não desceu, empedrou, não empedrou, a mama tá quente, enfim, a gente vai extrapolando essas coisas. E aí começam a entrar as questões emocionais, normalmente depois de uns 20 dias que o bebê nasce. Eu acho que a mulher tá tão cheia de hormônios de pós-parto que a ficha vai caindo aos poucos. Normalmente 15, 20 dias que começam as questões emocionais. Tipo, tô cansada, não consigo dormir, o bebê não só chora, tem cólica, eu não dou conta, tem a casa para Exatamente quando arrumar. começam as cólicas, né? Exatamente. Mas aí, por quê? Por que você Começa imagina? as cólicas. Então, por que você imagina que as cólicas dos bebês começam justamente nesse período? É porque a mãe já tá pedindo para chorar, tá querendo chorar e não tá olhando para isso. Exatamente, porque a mãe já está desequilibrada total. E aí reflete aonde? No bebê. Bebê. Mãe e bebê é uma coisa só, é um binômio. Eu falo sempre para as minhas puérperas, gente, vocês têm que se acalmar. Mãe calma, bebê calmo. Não adianta uma mãe agitada, super cheia de coisas, cheia de conflitos. O bebê não vai ser calmo, gente. Não dá. O bebê não vai dormir. E aí, mais para frente, entram outras questões. Meu bebê não dorme, meu bebê não dorme, meu bebê não dorme. Aí reclama a noite inteira. Meu bebê não dorme a noite inteira. Gente, o bebê não vai dormir a noite inteira, nem a gente dorme a noite inteira. Quantas vezes, Polly, você acorda à noite? Depende do grau de exaustão. Não é? Mas Não, você tem os dorme ciclos, 20, né? você deitou e dormiu? Não. Não. A gente tem ciclos, a gente acorda, a gente vira. O bebê é a mesma coisa. Com o agravante de que o bebê não sabe dormir, ele está aprendendo. A gente já sabe, mas o bebê não sabe. Então, assim, o que é dormir mal para um bebê? Eu atendo muitos bebês que não dormem, que não dormem. E vem muita demanda das mães. Meu bebê não dorme, eu não consigo dormir. Ok, mas seu bebê acorda quantas vezes? Duas? Ok. Quantas vezes você acorda? Tudo bem o bebê acordar duas vezes. Nossa, O bebê duas não tá pode bem. acordar 30, né? Aí 30 vezes é ruim. Mas duas vezes, poxa, é ok. E outra, vamos pensar, por que esse bebê que acorda 10 vezes, 15 vezes na noite, ele é mais um bebê agitado, é uma criança agitada à noite? Será que é porque talvez seja o único momento que ele tem para ficar com a mãe e com o pai? E aí ele sabe que a mãe e o pai chegam muito tarde e se ele dorme ele vai perder a mãe dele? É o único momento que ele tem?
Já pensou sobre isso? É o que eu sempre coloco nas minhas sessões. Vamos pensar? Vamos tentar mudar um pouquinho a rotina? Chega um pouco mais cedo. Ao invés de deixar, por exemplo, a babá dar o banho da noite, dá você. Tem o seu momento com o seu bebê. Porque senão, o momento que você chega em casa é o momento que ele vai acordar e vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que. Mesmo que seja um bebê tranquilo, que seja um bebê calmo, a ausência da mãe, e às vezes não é uma ausência intencional ou uma ausência consciente. Às vezes é uma ausência inconsciente mesmo. Sim, sim. Não tem De jeito. conexão, né? De estar naquele luto, Exato. de ter. É um luto. A palavra é um pouco forte, infelizmente. Mas quando a gente tem um bebê, a gente tem vários lutos. A mulher tem vários lutos que ela precisa olhar. E às vezes, quando a gente não olha, realmente fica muito mais difícil. E aí a gente fica aquela distância, né? A gente tá ali, quer, mas alguma coisa dificulta, né? E acontece isso muito, né, Polly? Aí é mais a sua área, aí você que pode me dizer mais, mas eu vejo muito. Eu não tenho muito acesso, assim, eu trabalho, eu manejo essas situações dentro do que eu consigo e dentro do meu conhecimento, mas eu vejo que tem muito essa questão mesmo de morrer um lado, viver o outro, e às vezes essa transição entre o lado que morreu, que é ruim falar morreu, mas eu acho que é essa palavra, não tem outra, mas esse lado que minguou para que o outro Ficou ressurja, para eu acho que trás, fica um vácuo, eu acho que é nesse vácuo, nesse vale, que muitas dessas coisas acontecem. E a mãe se perde, e o bebê não dorme, e às vezes não é nem o bebê não dorme só, a gente fixa muito no não dorme, mas é um bebê agitado, é um bebê que demanda. Mas será que não vem muito da mãe? E não só da mãe, será que não vem muito da relação familiar desse bebê, da mãe, do isso que eu ia pai? falar, é o entorno, né? É, É o é, torno. Se a é. mãe tá exausta, a mãe é sobrecarregada. Tem até uma pergunta legal aqui. Ó, primeiro a Stephanie tá descrevendo Gabriel Fê. Aí é piada interna. A Esté foi. Beijo, Esté. Que feliz que você está aqui. A Esté é uma paciente minha, muito, muito, muito querida. Eu atendi a gestação dela inteira, o pós-parto. Esté, não estou descrevendo o Gabi, apesar de saber que ele se enquadra um pouquinho nessa história. Mas é a história de muitos bebês, né? A gente até conversou bastante sobre isso, né, Esté? Lembra disso? Se você estiver aí online, manda um lembro aí para gente interagir. Mas é um fato, existe muito, muito essa questão mesmo, da mãe agitada, do bebê agitado, mãe calma, bebê calmo. A gente fala isso é besteira, não é besteira, Polly, não é. Isso é muito real O bebê mesmo. manifesta o que a mãe não tá conseguindo elaborar ali, infelizmente. Isso não é para Exatamente isso. deixar vocês culpadas, porque eu Não, ficava com raiva quando eu ouvia isso, porque eu não, ali naquele meio, como eu não tinha me preparado, não via nada, eu não tinha para onde correr. Mas é muito importante isso, porque se o bebê já está alimentado, está quentinho, está a fralda limpa e não para de chorar, é o momento da mulher falar assim, opa, o que que eu não tô chorando? O que que eu não tô exatamente. olhando? E às vezes que a gente fica com medo de chorar, né? De ser Eu não vou frágil, chorar né? no meu bebê, eu vou. Hã? De ser frágil, de se mostrar É, frágil. e se você fala pro bebê, olha, mamãe tá chorando por isso, isso, isso. Eles entendem, porque o Lógico. bebê, ele entende o sentimento. Eles estão num outro grau de entendimento. Não é palavra, é Opa, sentimento é, é. que não dá nem para explicar, né? Isso é muito importante. O Jonathan, Eles estão um grau acima da gente, né? sim, Eu acho assim, eles entendem tudo, assim, eles entendem o sutil e a gente está no bruto. É exatamente. isso, a gente tinha que aprender com eles, não eles com a Sim, gente. exatamente. É, A gente aprende muito. Ó, o Jonathan, você pode explicar a importância do pai no auxílio de uma sessão? É de um parto humanizado. Tá. sim, tá. Na sessão peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. No parto, no momento do parto ou durante a sessão de acupuntura? Também não São dois entendi. aspectos diferentes. Se for em uma sessão de acupuntura, existem momentos que o pai participa, desde que ele queira.
Porque tem alguns pais que, prefiro não, prefiro deixar ela com você, enfim. E a gente respeita. No parto, e aí em todo o preparo do parto, enfim, eu acho importante sim o pai presente, ou o parceiro, ou a parceira, enfim, alguém que a mulher confie, mas no momento do parto, aí você pode até Sim, eu vou deixar você compartilhar falar que eu falo. comigo esse momento. Eu acho que a energia masculina para o momento do nascimento do bebê é primordial, assim. É muito importante que a gente tenha a presença, mas a presença forte do pai. O Presença pai ali, a presente. presença presente, exatamente. Não é eu tô aqui, não. Sim. A presença presente mesmo. O homem atuante. Eu acho que é muito importante. Essa energia masculina é importante para o momento do nascimento do bebê. A mulher precisa de força, e a força vem muito do lado masculino, né? Que é o nosso yang, aí Yang, voltando a né? falar, né? Sim. Mulher é totalmente yin, a essência yin, o homem é essência yang, e aí no parto a gente precisa dessa essência yang forte presente. Então é importantíssimo que o pai esteja lá. No meu ponto de vista, eu acho incrível. Não sei Sim, você aí como doula, como não, é que você eu trabalha com essas concordo, questões. não. Porque o papel do pai e o papel da doula são papéis completamente diferentes, né? Assim, Sim, o papel do pai, Jonathan, no parto e principalmente também no pós-parto, isso desde a gestação. Se o homem acompanha a mulher na gestação, vai na consulta, está ali grávido também, isso diminui a chance da mulher ter depressão pós-parto. Primeiro fato. ponto, já protege a mulher. Segundo, na hora do parto, você, a função do pai é meio que ser o protetor dessa mulher, porque ela vai entrar no estado alterado de consciência, no sentido assim, quanto mais ela estiver olhando para dentro dela e não preocupada com o externo, mais as coisas fluem, mais vai ser mais fácil disso acontecer, né? Tem a lei dos esfínteres, né? Que Sim, quando a mulher ela tá com o canal, boca, vagina abrindo. E se em algum exato. momento alguém faz uma pergunta torta, tipo, qual é o seu endereço? E Perguntas ela racionais, né, Polly? Que traz ela para a razão. traz a É, razão, o trabalho de parto pode simplesmente acabar. Então, Jonathan, o seu papel ali, desde a chegada na maternidade, tendo doula ou não, porque a doula atua junto com o pai, né? A doula ajuda muito, assim, eu pelo menos, eu oriento, eu converso antes, situo o homem, né, o papel dele, mas pensando só no seu papel, Jonathan, e do homem, né, é dar essa proteção e dar esse suporte que a Fê também falou, de falar assim, eu tô aqui com você e eu acredito em você. Porque, exatamente isso. assim, um homem com dúvida na força da mulher na hora do parto, trava parto, Aí a tá? gente Então, manda ele assim, sair da sala, né, Polly? A gente fala, vai exato, ali pegar uma água. exato. Então, assim, é importante o homem conversar, né? O mundo masculino, eles não permitem muito falar sobre os medos, conversar sobre isso. Então, assim, é muito rico você conversar com outros homens, né? Saber mais ou menos o que acontece com a sua esposa, companheira ou não, porque são visões diferentes, né? O que costumam dizer, eu não sei se você já ouviu, que a mulher fica doida, que ela grita, que ela morde, que é Xinga. porque ela vai virar bicho. A gente quer, é uma coisa meio animal mesmo. E você tá lá como bicho também protegendo a sua fêmea. Então eu Exato. gosto muito, né, dessa ideia de proteção. Então assim, se alguém pergunta alguma coisa para ela, você vai lá e responde. No pós-parto, você vai entrar como protetor. Por exemplo, vem aquela tia que fala asneira, você sabe que ela não se dá bem, tira ela. Dá um Tudo que jeito. envolve, tudo que É, envolve além da mãe do bebê é a responsabilidade do pai. Pelo menos os 3 primeiros meses. Aí aos é pouquinhos vocês vão se organizando, mas o papel, Jonathan, é fundamental. Então, assim, se algum, não sei da sua história, se você tem alguma dúvida se ela vai ser forte, se não vai aguentar, assim,
tira isso antes, conversa antes, porque lá na hora você tem que estar com ela, presente, sabendo o plano de parto, porque é papel fundamental. Vocês fizeram o filho juntos e você está lá no momento do parto, é essencial. E é muito engraçado ouvir você falar do Jonathan. O Jonathan é meu companheiro de vida. É engraçado. Então, é engraçado, é engraçado. Então, Jonathan tá ouvindo? É, é Isso aí, engraçado, mas é isso Jonathan. mesmo. Eu Mas não é isso sabia mesmo. mesmo. É isso mesmo. É muito É isso mesmo. importante. É importante. A Eu, gente, a gente eu conversa cons- muito, eu falo muito com ele, falo com os maridos também das minhas sim. pacientes. É muito importante, gente. O marido, o companheiro, o parceiro pode alavancar e pode derrubar. É muito, né? A gente vê muito essas questões, né? Às vezes a mulher tá lá cheia de vontade, cheia de garra, e a gente olha o marido, tipo, mas será que ela vai dar conta? Ai, mas olha a dor. Faz alguma coisa. Não acontece? Acontece, é bem comum. Infelizmente acontece. Né, Mas, eu li um livro que falava sobre questões da maternidade e ela contava uma história que numa sessão com o psicólogo, o marido estava angustiado já no final da gestação e ele perguntou, mas por que você está angustiado, fulano? Aí ele falou assim, porque eu tô com medo de não dar conta. Aí, como assim não dá conta? Não, porque para mim, a minha mulher é muito forte, ela é meu esteio, ela é toda força e eu não sei se eu vou dar conta de dar isso para ela, porque eu me olha sustento lá. nela. E aí ela, nossa, obrigada por falar isso. Ela falou assim, então, eu ouvi dizer que eu vou ficar doidona e vou precisar do seu apoio. E eu Como é que você vai preciso que fazer, né? você esteja lá presente e não desmaie, né? E só o simples fato deles conversarem isso, o parto foi o parto do jeito que eles quiseram. Olha lá. Ela gritou, ela chorou, ela esperneou, mas ele sabia que isso ia acontecer, porque o medo dele era assustar, né? Sim, O que tá acontecendo com a minha mulher que é forte? exato. E pirar. E aí ela ia ter que sustentar ele, ia sair de tudo e acabar, tipo, uma Não, ia cesárea, que é o que ferrar tudo, né? acontece muito. É, Exato, ia ter que começar tudo de novo, né? exato. Mas é uma pergunta maravilhosa que eu vou começar aqui no meu perfil falar um pouquinho sobre os pais, pelo Eu menos a acho mulher legal, Polly. encaminha, Acho né? legal. Porque dois fizeram, dois cuidam, né? Responsabilidade de ambos, né? Ó, a Esté falando, homens sejam fortes. É isso mesmo. Ai, não tá passando aqui os comentários. É, tem vários aqui, tem vários aqui. Ó, a Total, Stephanie falando, total, eu só ouvia os comandos do meu marido na hora do parto, ó lá. Só ouvia o marido, né? Ó lá. Nossa, o É. meu, eu lembro da cena, ele falando, vai, faz força. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, fala outra palavra, porque força eu estou fazendo. Fala outra coisa, força eu já tô fazendo. E aí ele ficava narrando, Ah, ó lá. vai, porque a hora que sai, Falta aí ele, pouco, tá saindo. Tipo gol, né? Tipo, como tipo eu, futebol. como eu jogava bola, isso pra mim foi ótimo. Que bom, que Me bom, desestressou ali no que caminho. bom, que bom. Mas é Mas, gostoso, ai, é que legal. legal. É muito. Esse mundo eu sou suspeita também para falar. E eu acho que a acupuntura realmente bom, é uma tradição milenar, né? Tem Muito, muito o que gente, muito. falar. E eu acho que é segura, né? Se você vai num profissional habilitado para isso, né? Como você falou, tem muita gente que Sim, acupuntura exato. que fala que é e que não é, mas que eu acho que pode ser uma ferramenta muito importante para as mulheres, né? Tentante, gestante, pós-parto e para a vida, né, Eu Fê? acho, eu acho. Eu sou super suspeita também, falo de novo, mas eu acho que sim, é um instrumento que a gente consegue usar em diversas fases da nossa vida. Eu brinco fases e faces, e é muito, muito, muito benéfica mesmo. Mas eu acho também uma coisa importante, eu não gosto de tratar como se fosse uma muleta, sabe? Ah, eu vou lá e vou fazer uma sessão, vou me resolver. Não pode ser uma muleta. Tem que ser um instrumento mesmo. Tipo, olha, eu tenho essas questões, eu quero chegar nesse
objetivo, como é que você consegue me ajudar nisso, nisso e nisso? Tá. Eu sou muito prática nos meus cuidados, tá? Com os cuidados das minhas gestantes. Por exemplo, se chega uma gestante para mim, de um médico falando, ó, eu preciso que esse bebê nasça em 72 horas. Não pode passar, porque, sei lá, minha gestante tem diabetes gestacional, tem que nascer até 40 semanas. Beleza, a gente vai trabalhar forte, pesado, para que esse bebê nasça. Então a gente vai fazer 3 horas de sessão? Vai fazer. Vai fazer 5? Vai fazer. A gente vai fazer o necessário. Eu atuo dessa maneira, eu gosto assim, porque eu gosto do resultado. Eu acho que quando a gente não tem o resultado, é em vão, né? Porque você está lá investindo seu tempo, investindo sua energia, investindo seu dinheiro, que a gente sabe que não é fácil ganhar, ainda mais em época de pandemia, tá complicado. Então, se eu não mostrar um resultado, poxa vida, Sim, né? Não é estranho? sim, com É esquisito, certeza. né? Quando você busca um profissional, você quer o quê? Uma Resultado. resposta para suas dores, uma resposta para suas angústias, um alívio, pelo menos, ou um caminho. Olha, a gente começou hoje, isso vai progredir, mas eu não posso simplesmente fazer uma sessão mais ou menos para que eu segure esse paciente para que ele volte, que ele volte, que ele volte, que ele volte. Eu prefiro um caso resolvido e que vá viver feliz do que um paciente que eu fico arrastando, arrastando, arrastando. Então, Pra você, ó. linda. Linda, Stephanie. A acupuntura foi muito bom na minha gestação e pós-parto. Olha que Foi mesmo, foi incrível. nossa, eu. A Esté, eu vi uma transformação. Foi lindo atender ela. Foi lindo. Eu fico até emocionada, porque a gente criou um vínculo muito, muito forte. O Gabi é um fofo, a Esté é uma querida, o marido dela é querido. E aí eu atendo o pai, e assim, virou Ai, que uma coisa. Eu fico mesmo tocada com o caso da Esté, porque ela é de fato muito querida para mim, muito especial. Um não é paciente à que eu toa que ela tá acompanhei desde a aqui. semana, acho que 8, né, Esté? Ai, que Acho que delícia. bem pouquinho. E até o Gabi ter quase 1 ano. Então, veja, foram quase 2 anos de sessões semanais. É Nossa, que delícia. gostoso. É muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo. É Ai, um que bom. trabalho muito gratificante. Eu dou muito, mas eu recebo muito mais. Olha lá, 14 semanas ela está falando 14 aí. semanas, ó, tá vendo? Imagina, inicinho do segundo trimestre. A Ai, gestação toda, né? a gestação toda. É Que até lindo, é lindo. descobrir, né, tá mais ou menos ali na metade, né? Então, exato. É lindo, é lindo. O caminho é lindo. E é isso, eu aprendo muito. É muito, muito incrível. E cada parte que eu assisto, cada indução que eu faço, eu me transformo como pessoa, como mulher. É engraçado. Eu volto fisicamente, eu não sei você, eu volto fisicamente destruída, assim, mas emocionalmente muito revigorada. É muito engraçado. É aquela frase, né, assim, quando a gente cura uma mulher, a gente se cura também, né? Cura todas as Nossa, outras. fato, fato. A gente e as outras, né, que vieram As antes. outras que vieram antes as E as que sete vêm que vieram depois. antes, as sete que É, virão. é isso mesmo. É lindo É isso demais, é mesmo. lindo. É lindo. O que a gente faz É é lindo. maravilhoso. Pauline, não tem profissão melhor. Eu sou suspeita, hein? Eu acho que cuidar de mulher é maravilhoso. Sim, com certeza. Faz um baby também, Fê. Aí, ó, tamo Olha aí. lá, olha lá. Ó, o Jonathan já tá querendo saber qual que é o papel Quero dele aí, hein? muito. Quero muito. Aí, ó. Sonho da vida aí há bastante tempo. Ah, já, já. Estamos trabalhando para isso. Isso Vamos aí, ver. trabalha. Trabalha Vamos ver bastante. quando que eu vou ser agraciada com este presente. E é um Vai ser. presente, né? É um presente. É um presente. E, gente, vocês têm alguma dúvida? Quem tá aqui com a gente? Que vai dar mais ou menos uma horinha e eu não sei. Já? Já? 6h55? Caramba, passou muito rápido. Ô, Jonathan, então estamos trabalhando Olha para lá. isso. Essa é a parte mais Aí. gostosa, né? Tem que trabalhar, né? Trabalhar e trabalhar, nos dois sentidos do trabalho. Isso aí. Não tem jeito, não. É isso mesmo. Ai, muito bom. E se alguém tem alguma dúvida, você quer falar ou finalizar com alguma coisa a mais? Eu acho que a gente falou bastante, assim, Acho que né? falamos, né? Deixa eu ver se ficou alguma coisa a par aqui. Deixa eu ver aqui. Cal, ficou alguma coisa? Minha irmã tá aqui me ajudando. Você acha que ficou alguma coisa que eu preciso falar? Falei tudo? Ela acha que eu falei tudo. Você acha que eu falei tudo?
Eu acho. Tem alguma dúvida aí? Acho que Acho que por aqui não. E para você, por tá aqui tudo não. elucidado, esclarecido? Tá, eu acho que Ótimo. foi excelente que a gente conseguiu fazer para quem está tentando, quem está gestante, O caminho pós-parto, o todo, parto né? e o pós-parto. Fê, Exatamente. muito obrigada Ah, obrigada a mesmo você. por estar aqui comigo. Ah, tá. Minha irmã tá aqui falando para a gente pontuar alguma coisa sobre gravidez de risco. Porque Ai, tem legal. gravidez de risco, às vezes acho que não pode fazer nada, nenhuma intervenção, É. nada, só ficar na cama esperando o bebê nascer. Você conseguiu ouvir o que ela falou? Ouvi. Tá, Ouvi. é um fato mesmo, né, Polly? Às vezes a Legal, gente boa pega. pergunta. Como se chama a sua gente- irmã? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Obrigada, Ana Cláudia. Ela falou que vai mandar um de nada aqui na live. Então, ela é um fato mesmo, né? Essas gestantes de risco acham mesmo, né? Não pode se exercitar, não pode ter nenhuma interferência, e aí a gente pode sim atuar junto com elas, né? Eu acho que principalmente aí nessas questões mais emocionais e psicológicas, que eu acho que é o que pega mais, né? A questão do medo, eu acho que é muito Isso, né? o risco, e o medo de ter o bebê a qualquer momento, o que vai acontecer? Meu bebê vai nascer prematuro, eu vou ter alta, o bebê vai ficar. Todas essas questões a gente também consegue trabalhar. A gente, as doulas principalmente, eu acho que atuam muito fortemente nesse momento, né? É o apoio emocional, né? Com certeza. Exatamente. Que é muito importante, né? Sim. Contem conosco. Ah, exatamente. Fê, acho que ninguém tem dúvida. Não. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada a você Vou ver pelo se eu convite, eu consigo adorei. passar aí. Porque agora Por aqui favor. no interior tem que ser uma logística para ir. Arranje uma brecha, venha no meu consultório, por favor. Vou sim. Vou sim. A gente bater papo, pelo menos. Quero dar um irmãozinho aqui pro pequeno. Tá pedindo Vamos? já. Faz Vamos tempo. trabalhar com isso novamente? Você já sabe que dá certo. Dá. Aí a gente fica, né? Eu não vou agora, eu vou depois. Ah, espera mais um pouquinho. Esse mês não, o outro. Mas passa lá, pelo menos pra gente bater um papo. Tá bom. Obrigada, muito Obrigada a boa noite você pra pelo você. convite. Obrigada a todas, a todos, porque estão aqui nos acompanhando pelas dúvidas. E estamos aqui, se tiver alguma dúvida depois, se quiser perguntar. Fica salva, né, Polly, a live? Fica depois? salvo, vou deixar salvo no meu GTV. Se você Tá. quiser, depois eu salvo e te mando para você Ah, compartilhar você no manda? seu. Eu quero. Consigo. Legal, me manda. Amanhã eu mando consigo no fazer. Ah, tranquilo. E a quinta-feira eu vou fazer uma live aqui às 8 horas com a Renata Rabelo, que é uma psicóloga. A gente vai falar sobre saúde mental na gravidez, na gestação. Nossa, incrível, muito importante. Delícia, Outro aspecto delícia. que a gente não pode descuidar. Exatamente. É isso aí. Tá bom? Polly, obrigada. Obrigada. Boa Eu noite. adorei. Boa noite. Fazer um sorriso aqui para fazer o print. Vambora, uma fotinha. Aê, que depois eu fico Pronto. tentando achar uma hora que as duas estão com a cara boa. Né? É difícil. Eu só faço careta. Ah, mas a gente tá falando, né? E a gente quase não fala, então. Ah, tudo bem. Polly, Obrigada, beijo. Fê. Um beijo. Boa noite, Tchau. obrigada, gente. Boa noite tchau, a tchau. todos. Se cuidem. Não esquece a máscara. Por Tá aí. favor. Fica nariz dentro e de boca. casa. E fica em casa se você pode. Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.